No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Quero compartilhar com você, no Minuto da Unicidade desta terça-feira, um pequeno resumo do estudo que nós demos neste sábado pela manhã na nossa igreja, para alguns irmãos recapitularem e haver também entre eles pessoas novas convertidas que estarão se batizando, se Deus permitir. Veja bem, o batismo nas águas é um preparo. Para que esse preparo? É um ritual, né, da igreja, estabelecido pelo próprio Cristo. Se não fosse tão importante o batismo nas águas, ele sequer teria se batizado, até porque ele não tinha pecado nenhum. Ele se batizou para nos dar exemplo, para cumprir as Escrituras, dando exemplo. Por isso a Bíblia diz, João capítulo 13, eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Se a gente pegar uma passagem lá do Antigo Testamento, é um texto até muito conhecido, que está lá no livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 12, diz assim: prepara-te, portanto, assim te farei, ó Israel, porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Esse é mais um dos textos que reforça também, além do... A gente vai puxar aqui para o batismo, mas é a mensagem da unicidade de Deus, porque ele está convocando Israel a se preparar para ter um encontro. E esse encontro aqui não é apenas nos se dá na parte espiritual. Deus viria fisicamente a essa terra, como dizem e profetizaram vários profetas, e como de fato ele veio. Aí por isso que muitos vão dizer, mas se Deus viesse, se Jesus fosse Deus, se Deus viesse com a sua, ia fulminar todo mundo. Então, por causa do pecado do ser humano, evidentemente. Então as pessoas precisavam ter um preparo, os seus filhos precisavam se preparar, se purificar, ter suas vidas restauradas. E aí Amós 4, verso 12, muito conhecemos esse verso. Então, se prepara, Israel, para encontrar com o seu Deus. E aí nós vamos analisar o que diz o profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. O que diz? Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus, preparar o caminho para ele. Não é que Deus precisava que alguém viesse aqui, vai chegar o nosso Deus, tá? Vamos receber ele, vamos fazer um cafezinho. Esse preparo não é nesse sentido, preparar as coisas e sim preparar as pessoas para recebê-lo. Deus não precisa que ninguém dê permissão e autorização para ele fazer o que ele tem que fazer. Esse preparo aqui é para nós, seres humanos, para os que estavam naquela época, que iam receber o Senhor fisicamente. Era para o bem deles se preparar, para entender. Por que muitas pessoas não entenderam a mensagem de Cristo? Por que muitos não o receberam? Porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 1 que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por que não creram nele? Por que não aceitaram ele? Por que mataram ele? Por que não aceitaram a sua palavra? Porque não se prepararam. Porque não tinham seus corações preparados para ouvir o que Deus tinha para dizer. Como eu disse no Minuto da Unicidade de ontem, segunda, o que eu falei? Muitos foram embora. Muitos não aguentaram o que ele tinha para dizer. Entendeu? Porque as pessoas eram incapazes de ouvir a sua palavra, simplesmente porque houve... Aqui, voz do que clama do deserto, preparar o caminho do Senhor. Sabe quem é? De quem está falando isso? Do profeta João. Veja o que diz o outro profeta. A gente tem que consultar muito o Antigo Testamento para ter uma ideia legal, melhor, né? Mais compreensível ainda. Malaquias, capítulo 3, diz assim, eis que eu enviarei o meu anjo, meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês estão buscando, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá ao seu templo. E ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos, entendeu?
Então, eu vou enviar meu mensageiro que vai preparar o caminho. Por isso diz Isaías, voz do que clama no deserto. Isaías 43. Aí você vai entender quando você pula para Mateus capítulo 3. Eu estou resumindo, falando rápido aqui para dar tempo. Então, em Mateus 3, lá no primeiro versículo, Mateus já começa dizendo, Mateus capítulo 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esse preparar o caminho do Senhor é preparar o coração das pessoas. E as pessoas, por suas vezes, endireitavam as suas veredas. Aí o verso 4 diz, e este João tinha suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. Entendeu? João promoveu uma pregação forte que o povo não estava nem mais indo para o templo, o povo estava indo lá para o deserto para ser batizado por ele, lá no Rio Jordão. Se você continua lendo Mateus 3, os fariseus e os saduceus foram ver o batismo, foi ver que problema era esse. É por isso que ele vai pregar com força. Raça de víbora, né? Você leia o texto. Mas o que eu quero concluir aqui nesta manhã, para você não menosprezar o batismo. Então João veio batizando, falando para as pessoas, para aquelas que entendiam a sua palavra, que tinham um coração humilde para receber de Deus. Olha, endireita seus caminhos. Vocês precisam ser batizados porque o Eterno está vindo aí. Tanto é que quando o Senhor aparece, ele fala, eis aí, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Jesus aparece no meio do povo, aparece o Senhor também para ser batizado por ele. Então vários profetas falaram de João Batista, você está entendendo? Que ele viria preparar o caminho. Então, o que era o batismo de João Batista? Era preparar o povo, o Deus eterno, soberano ia vir. Mas só iam recebê-lo quem tivesse um preparo espiritual, quem entendesse a palavra. É por isso que mais à frente, lá em Efésios capítulo, se não me falha a memória, lá em Éfeso, né? Atos capítulo 19, Paulo batiza, ou melhor, rebatiza aqueles discípulos, alguns dos discípulos de João, uns 12 homens mais ou menos. Você está entendendo? Porque eles entenderam a mensagem. Por que muitas das vezes as pessoas não compreendem? Porque as pessoas querem entender o tudo completo, querem entender de X, de A a Z, tudo, e aí depois eu vou avaliar se devo ou não me batizar em nome de Jesus. Olha, talvez você precise se preparar para encontrar com o teu Deus. Aliás, talvez não, eu afirmo categoricamente, com absoluta certeza, você precisa se preparar para encontrar com o seu Deus. Aliás, essa mensagem do profeta Amós, capítulo 4, verso 12, ela é muito atual. É uma palavra super atual. É uma palavra que não... A palavra de Deus, ela é atual, essa é atual. É por isso que ele diz, vai, pregue, quem crê e for batizado será salvo. Então você vê a importância do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua importância indispensável, é um mandamento. Depois que eu fui batizado nas águas em nome do Senhor Jesus, minha mente se abriu mais ainda. Fui crescendo na graça de Deus, evidentemente. Ainda não sei 10% do que deveria saber, mas a gente segue nesse crescimento juntos. Porque quando eu compartilho com você, meu querido irmão, minha querida irmã, eu também estou ouvindo, também estou aprendendo. Veja a importância. Olha, as pessoas estão todas falando, não, Jesus vai vir, vai ter um arrebatamento, mas será que estamos preparados? Estamos nos preparando? Estamos certos da nossa vitória? Estamos convictos tanto assim da nossa salvação que não precisamos melhorar em nada? Será que não há algo para fazer ainda? Será que não temos que agarrar o ID com força e fazer o ID, fazer pelo menos a nossa parte? Faça a sua parte.
Seja batizado em nome do Senhor Jesus. Não fica, mas minha igreja, olha, no fundo eu creio que lá eles não são trinitarianos, eu creio que no fundo eles sabem, eu creio que eles entendem, eu não vou largar minha congregação, aqui eu estou tão confortável aqui, tem gente muito boa, vou para onde? Vou fazer o quê? Vou para que lugar? E aí você põe um monte de empecilho, mas será que todas essas pessoas vão para o inferno? Será que só você está certo? E começa a dar ouvido aos dados inflamados do maligno, que não deixa você dar um passo firme, bem seguro, para nunca mais retroceder na presença do soberano. Os discípulos têm uma passagem muito linda naquela passagem da pesca maravilhosa, lá em Lucas capítulo 5, diz: e os discípulos deixaram tudo e o seguiram. Os discípulos deixaram tudo e seguiram a Cristo. Foi o que eu fiz, meu querido irmão. Eu não quis saber do futuro. Eu não via futuro sem Deus. Eu não vejo ainda até hoje futuro sem o meu Senhor, o meu Criador, o meu soberano. Não me importo com pedradas, com críticas. Não estou atrás também de elogios, não estou atrás de tapinha nas costas. Aliás, se tem alguém que se recebe crítica, eu recebo crítica até de irmão unicista que me senta ali a madeira. De vez em quando eu recebo uns prints de uns grupos, de umas conversas, sabe? Para aqueles que perdem tempo falando, eu não estou nem aí para o que falam. Se eu me preocupasse com o que falam, você acha que eu ia me preocupar e ia fazer vídeos públicos, botar a cara para bater? Botar lá a minha cara no YouTube, no Face? Eu não estou nem aí. Eu larguei tudo, abri mão de muitas coisas que eu digo no sistema religioso, muitas coisas, para seguir praticamente só com Cristo, andando pelo deserto, o deserto da vida, o deserto deste caminho, esse caminho que nos faz peregrinos nessa terra, com a companhia do Senhor e de pessoas que nos ajudam, que oram por nós, que entendem a mensagem. Por isso, meu querido irmão, não pense no que você vai perder, no que você vai deixar de ganhar. Pense no que você já ganhou conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do engano, da mentira. A verdade está aí para te libertar do sistema religioso, de julgos pesadíssimos. Como disse o Senhor, vocês impõem julgo nas pessoas que nem vocês conseguem carregar. Vocês não entram no céu e não deixam eles entrar, os meus pequeninos. Ai de vós! Ainda existem essas pessoas, estão aí. Não entram e não deixam ninguém entrar. Quando alguém está quase entrando, quase recebendo a palavra, vem lá e fecha a porta para essa pessoa. Você vai entrar lá, você vai para essa seita, você vai para isso, você vai para aquilo. Aí a pobre alma pensa bem, né? Pois é. Não é à toa que você está ouvindo essa palavra. Não foi batizado ainda, o que falta fazer? Ah, mas eu não sou casada com a pessoa, eu não sou casado. Se eu me casar, eu vou perder. Já ouvi tanta coisa, que as pessoas botam na balança o que vão perder se entregarem a Cristo. Agora você vê, eu vou perder uma pensão, eu vou perder, posso perder a minha casa, eu posso perder meu filho, meu marido ameaçou me deixar e eu dependo dele para viver. Se eu seguir esse caminho, olha que absurdo, quantas coisas eu já ouvi, meus irmãos, não posso, se eu for te falar cada coisa que a gente ouve, eu dependo dele, né? A minha mulher não tá, eu tenho que preservar meu casamento. E aí põe na balança um monte de coisa que... eu já ouvi dizer, eu não consigo ficar sem mulher, eu não sou casado, mas tenho minhas coisas, e aí eu não aguento deixar o cigarro, eu não posso deixar o cigarro, não posso deixar... Aí você bota na balança o que você vai perder se você se entregar a Cristo.
aí você está muito mal das pernas. Você tá realmente escolhendo muito mal a sua caminhada. Prepara-te, ó Israel, para encontrarem com teu Deus. Mais vale, como diz o proverbista, comer um pouquinho de salada, né? Comer um prato de hortaliça, do que comer um boi gordo, um churrasco todos os dias, onde não há paz, onde não há certeza da salvação, onde não há certeza da vida eterna. Eu vou ficando por aqui, você ore por nós, participe do Minuto da Unicidade, seja um mantenedor deste trabalho, porque nós estamos aqui com essa finalidade de anunciar o único Deus verdadeiro. Você pode ser uma coluna firme deste trabalho e ser um parceiro nesta jornada difícil. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.